Aleluia, glória a Deus. Chegado o momento do nosso estudo bíblico, estamos falando sobre a importância de nossas palavras, a importância da nossa confissão e como que através da nossa confissão, daquilo que nós falamos, a nossa fé é liberada. Temos visto desde o início do nosso estudo que as nossas palavras são importantes. Em Mateus 12, 36, 37, o Senhor disse que nós seremos justificados ou condenados por causa das nossas palavras. Ele disse que daríamos conta de cada palavra frívola, inútil que nós falarmos. Daremos conta no dia do juízo. Vimos ontem a importância das palavras na oração e verificamos que na oração precisamos falar, e é muito importante aquilo que nós falamos na oração, durante a oração e depois da oração. A nossa oração deve ser uma oração pautada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Deve ser uma oração de fé, não de lamúria, não de queixume, não de murmuração, não cheia de dúvida. Pois a própria palavra diz: peça, porém com fé, em nada duvidando. Então é importante a nossa maneira de pedir. É importante como nós pedimos, como falamos na oração. Porque a palavra ensina. Em Tiago 1, 5, 6, 7, 8. Ensina: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida não alcança nada do Senhor. Então é importante o que falamos durante a oração. Também é importante o que nós falamos depois da oração. Porque a nossa confissão de que Deus nos ouviu, de que Deus nos atendeu, de que a minha resposta foi atendida, e isso concorda com o que Jesus ensinou em Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo aquilo que vos pedi em oração, creia que já recebestes, e assim sucederá. Então eu preciso crer que eu já recebi, e as minhas palavras vão mostrar a minha fé. É a minha confissão que demonstra a minha fé. Então, de acordo com o que eu confessar, de acordo com o que eu falar, após a oração feita, eu estarei mostrando a minha fé. Eu estarei mostrando no que eu estou crendo. E por que deve ser assim? E por que isso acontece? É porque nós sabemos que as respostas às orações, a maioria delas, ou nem todas, acontece na hora, na dimensão física. Deus responde, como nós vimos ontem. Deus nos responde, Ele libera a nossa resposta na dimensão espiritual. Então, na dimensão espiritual, a nossa oração já foi respondida, mas ela ainda não se manifestou na dimensão física. Então há um período de tempo entre o pedido e o recebimento do pedido, em a manifestação daquilo que nós pedimos. E nesse período nós precisamos manter firmes a nossa confiança. Lá em Hebreus 10, 35 diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abra mão da confiança. Por que ele falou isso? Por que o autor aos Hebreus falou isso? Porque os irmãos estavam passando por dificuldade.
por tribulações, por provações. E muitos estavam abandonando a confiança, virando as costas para a fé. Então eles corriam o risco, a tentação de perder a fé, de abandonar a fé por causa da perseguição, por causa da tribulação, por causa da situação presente. Então o autor aos Hebreus dá esta palavra de exortação e de ânimo: não abram mão da confiança. Apesar da tribulação, apesar da dificuldade, apesar de que a bênção ainda não veio, mas não abram mão da confiança, porque ela será ricamente recompensada. Então, durante este período entre o pedido e o recebimento, e a resposta, o recebimento do pedido, precisamos manter a nossa confiança, porque senão será abortada a missão, será abortado o nosso pedido. O pedido foi liberado, Deus respondeu, mas ele não se manifestará na dimensão física, porque perdemos a confiança, perdemos a fé. Nós vimos essa realidade no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 9, Daniel fez uma oração e rapidamente, prontamente, a sua oração foi atendida. O anjo Gabriel apareceu para ele e respondeu às suas questões, às suas indagações. Rapidamente a sua oração foi respondida. Mas no capítulo 10, vemos de novo Daniel orando, e ele teve que orar por 21 dias até que a sua resposta chegasse. Daniel não sabia o que estava acontecendo, mas quando o anjo Gabriel apareceu a ele depois de 21 dias, o anjo Gabriel disse: desde o primeiro dia em que tu puseste o teu coração a compreender, as tuas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia, olha aí, desde o primeiro dia, as tuas palavras foram ouvidas. No primeiro dia que Daniel pediu, Deus ouviu, Deus atendeu, Deus mandou a resposta. Mas Gabriel disse: o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Foi necessário a vinda de Miguel para me ajudar nessa batalha, a vinda de Miguel para poder lutar contra o príncipe da Pérsia e eu poder chegar até você com a resposta. Então, coisas aconteceram na dimensão espiritual. Coisas estavam acontecendo que fugia ao conhecimento de Daniel. Daniel não sabia. Já pensou se Daniel desistisse? Se Daniel abandonasse a fé, abandonasse a confiança, ele abortaria a missão do anjo Gabriel. Ele não receberia a resposta à sua oração. Então é importante nós mantermos a nossa confiança dentro do que Jesus ensinou. Creia que já recebeste. Por que eu posso crer que eu já recebi? Porque eu sei, o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Eu sei que se eu pedir, o Pai vai me atender. Porque o Pai Celestial, Ele cuida de mim. E eu sei que Ele atende, Ele libera no mundo espiritual. No momento que Daniel pediu, a palavra dele foi ouvida. Interessante que essa foi a expressão do anjo, desde o primeiro dia. Daniel, cheguei aqui depois de 21 dias, mas desde o primeiro dia a sua oração foi atendida. Essa deve ser a nossa fé. Se eu tenho uma necessidade legítima, se eu tenho a promessa de Deus e eu estou orando em cima da promessa de Deus, eu devo crer que assim que eu orei, Deus me ouviu, Deus me atendeu e Deus me respondeu. Eu devo crer que já recebi e assim eu receberei de Jesus. Se eu não crer que eu já recebi, se eu perder a minha fé, perder a minha confiança,
eu não receberei. Agora, é interessante também, foi o que o anjo falou para Daniel. Ele disse: as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha a importância das palavras. Daniel orou, ele falou audivelmente. Quando ele falou, o anjo disse: no primeiro dia que você falou, as tuas palavras foram ouvidas ou atendidas. Agora, Daniel teve que manter aquela palavra, manter aquela oração. E o anjo diz: por causa das tuas palavras eu vi. Então veja a importância das tuas palavras. Por causa das tuas palavras eu vi. Bem, amados, eu não gosto de fazer doutrina, nem ensinar em cima de experiências. Eu ensino em cima da palavra de Deus. Eu procuro ver os princípios da palavra de Deus e ensinar de acordo e fundamentar meu ensino, a minha doutrina, de acordo com a palavra de Deus. Mas nós sabemos de uma experiência verídica. Um pastor me contou, e ele participou desta experiência, aconteceu com ele, que havia uma menina que cantava no coral da igreja onde ele pastoreava, e um dia essa menina estava com um problema, veio procurá-lo, e ele foi orar pela menina. A menina manifestou um demônio se manifestou na vida dela, e aquele demônio falou: não, eu estou aqui já há muito tempo e eu não vou sair daqui. E o pastor indagou o demônio: por que você está aí? Por que você não vai sair? Bem, o pai dela tinha uma fazenda, e eu ficava no portão daquela fazenda, na entrada da fazenda, ali na rua. E o pai dela era um homem que falava muitas palavras feias, muitos palavrões, muitas blasfêmias. E a palavra daquele homem, as suas blasfêmias, seus palavrões, me atraíram e deram liberdade. E um dia, quando essa menina, a filha dele, estava indo para a escola, primeiro estava saindo, eu entrei nessa menina através das palavras daquele pai. Deu a liberdade, deu a autoridade, deu a legalidade para que eu entrasse nela. E eu entrei, e por isso estou aqui. Então, veja bem, isso aconteceu com um amigo meu, um pastor, essa experiência. Bem, eu não gosto de fazer doutrina em cima de experiência, mas o que o demônio falou? O demônio disse: as palavras daquele pai, as palavras daquele homem me atraiu. Então podemos dizer que o demônio chegou por causa das palavras daquele homem. Como o anjo Gabriel disse para Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Aquele demônio, né, poderia dizer para aquele homem: eu vim por causa das tuas palavras, dos teus palavrões, das tuas blasfêmias. Por causa da tua palavra eu vim, me deu legalidade, eu entrei em sua filha. Pois bem, amados, vemos aqui a importância de nossas palavras. As nossas palavras, elas têm influência no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Elas darão base, legalidade para demônios agirem ou para anjos serem enviados. O anjo disse: por causa das tuas palavras eu vim. Então veja a importância das tuas palavras. Vamos vigiar as nossas palavras. Vamos pedir perdão por palavras frívolas, por palavrões, por blasfêmias, por deboches, palavras que não edificam, por falar mal dos outros, por amaldiçoar um irmão, amaldiçoar um ser humano. Temos que recolher essas palavras, temos que nos arrepender destas palavras, temos que pedir perdão a Deus destas palavras e vigiar as nossas palavras e começar a falar palavras de fé, falar palavras em linha com
a palavra de Deus. Bem, veja a importância das palavras na oração. É muito importante, porque a minha palavra manterá a minha fé acesa. A minha confissão, a confissão que eu mantenho após a minha oração, é importante até a chegada do milagre. Aprenda esse conceito, aprenda esse princípio que nós vemos aqui no livro de Daniel. A primeira oração rapidamente foi respondida. A segunda oração demorou 21 dias, porque havia uma guerra espiritual na dimensão espiritual. Porém, Daniel continuou firme, crendo, confiando, e a sua resposta chegou. Então, quando nós oramos, Deus atende. Atende na dimensão espiritual. Mas nós não sabemos os bastidores, não sabemos o que está acontecendo. Então, algumas vezes, esta oração demora a se manifestar no mundo físico, em nossa realidade. Isso não quer dizer que Deus não ouviu. Isso não quer dizer que Deus não atendeu. Outro ponto, eu preciso crer que eu já recebi. Eu preciso crer que Deus já liberou a resposta. E eu preciso manter a minha confissão de fé em todo o tempo até a bênção se manifestar. Eu quero também ler alguns exemplos da importância da palavra na oração. Nós temos o exemplo daquela mulher sírio-fenícia, que está em Marcos 7, 24, 30, que diz o seguinte, o texto: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Jesus falou para aquela mulher: vai, o demônio já saiu de tua filha, por causa de tua palavra, por causa da tua palavra, mulher. Por essa palavra, o demônio já saiu de tua filha. Veja a importância da palavra, veja a importância daquilo que nós falamos. O anjo disse para Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Jesus falou para a mulher sírio-fenícia: por essa palavra, por causa da tua palavra, o demônio já saiu de tua filha. Nós não temos como exagerar a importância da palavra, a importância daquilo que nós falamos, no que tange a termos as nossas orações respondidas. Manter a confissão de fé durante todo o processo vai garantir a resposta à nossa oração. Um outro exemplo que nós vemos está em Marcos 5, de 25 a 34, que diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta,
Porque dizia, olha, a mulher dizia, a mulher falava alguma coisa, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se eu tocar, eu ficarei curada. Se coaduna com o que Jesus falou em Marcos 11, 24. Peça e creia que já recebeu. A mulher creu e ela falava, se eu tocar, eu ficarei curada. Ela tinha certeza do seu milagre, tinha certeza da sua cura, se ela tocasse em Jesus. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E como nós vemos a mulher, a fé desta mulher, por aquilo que ela dizia. O que a mulher dizia, o que ela falava, ela creu. Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. A mulher dizia que se eu tocar nele eu ficarei curada. E ela creu naquilo que ela dizia. E ela recebeu de acordo com a sua confissão. Veja a importância da palavra na oração. Gabriel disse para o profeta Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Jesus disse para a mulher Ciro-fenícia, mulher, por causa da tua palavra, o demônio já saiu. Por essa palavra que você disse. Ouça, meu querido, quais são as palavras que você está falando? Jesus disse, por essa palavra. Talvez não seja o seu caso, por essa palavra que você está falando, você está na derrota, você está doente, você está oprimido, por essa palavra que você tem falado. Mude a sua confissão e você mudará a sua vida. Mude a sua confissão e a sua vida será mudada. Jesus falou para a mulher, por causa dessa palavra, pela tua palavra. Tome uma decisão agora, de mudar as suas palavras, e dizer, pelas minhas palavras, eu vou trazer o reino de Deus. Pelas minhas palavras, eu vou liberar o poder de Deus. Pelas minhas palavras, eu vou liberar a fé. Porque a fé é liberada pela confissão. A fé é liberada pela palavra. O poder de Deus vai se manifestar. Milagres acontecerão. Sua vida será transformada. Quando você começar a falar em linha com a palavra de Deus. E começar a crer de todo o teu coração naquilo que você está falando. Porque o que você está falando está de acordo com a palavra de Deus. Muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entrega.